Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. Agora nós vamos estudar como editar arquivos de mídia, porém nós vamos dar ênfase ao tipo de mídia imagem, até porque nós temos que as imagens são as mídias mais utilizadas e também é o tipo de mídia que o WordPress mais disponibiliza opções para nós editarmos e personalizarmos. Inicialmente, nós temos que ter o conceito de que nós podemos alterar uma mídia em sua origem ou então nós podemos alterar uma mídia numa determinada postagem ou então numa página. Ou seja, vamos em posts e vamos clicar em todos os posts. Então, é exibido para a gente a lista com todas as postagens. Agora vamos clicar em editar e aqui nós temos a postagem que nós vimos trabalhando nas aulas anteriores. Então, nós adicionamos a imagem verde e nós adicionamos uma imagem azul. Agora, se nós clicarmos aqui no quinto botão, que no caso é o botão editar, nós temos que é aberta uma janela onde nós podemos editar os detalhes de exibição da nossa imagem. Porém, essa aqui é uma forma de edição localizada. Todos os metadados que nós adicionarmos aqui nessa janela, eles irão alterar somente essa imagem aqui. Porém, se nós alterarmos os metadados na origem, ou seja, aqui na nossa biblioteca de mídias, vamos clicar aqui na opção editar, a imagem azul, nós temos que se nós alteramos metadados aqui nessa tela, os mesmos serão refletidos em todas as instâncias que nós adicionarmos essa mídia. Porém, é importante que nós saibamos que se por acaso nós já tivermos utilizado essa imagem numa postagem e então nós viemos aqui na origem e alterarmos os seus metadados, esses metadados não serão alterados nos locais onde nós já inserimos a imagem. Até porque, como nós acabamos de ver, é possível nós alterarmos os metadados numa instância ou então alterar o metadado na origem. Se a alteração na origem sobrescrevesse as edições das instâncias, nós temos que os metadados que foram adicionados, eles seriam perdidos. Então, se nós quisermos que os metadados sejam atualizados em todas as instâncias onde nós já adicionamos um arquivo de mídia, nós teremos que em cada postagem ou então em cada página, e então pedir manualmente que a imagem seja atualizada e em seguida salvar a postagem. Então, o principal conceito para nós aprendermos nessa aula é que nós podemos fazer alterações de uma imagem tanto na sua origem como também em cada instância adicionada tanto a uma página como também a uma postagem. Então, para nós estudarmos o funcionamento completo da edição de imagens aqui no WordPress, vamos criar duas postagens. Vamos com o mouse aqui em posts e então vamos adicionar novo. Aqui vamos dar o nome para essa postagem de editando imagem. Vamos colocar um hífen e vamos escrever estudo 1. Então, o estudo 1 será para diferenciar essa postagem da próxima que nós já iremos criar. Aqui vamos tirar o hífen e vamos colocar entre parênteses. Agora vamos clicar aqui no editor de artigos, vamos pressionar o botão adicionar mídia, vamos selecionar a imagem amarela, aqui em detalhes do anexo, vamos rolar a página e vamos dizer que nós queremos que o tamanho seja o tamanho médio. Feito isso, pressionamos o botão inserir no post e nós temos que a nossa imagem é inserida de forma centralizada. Agora vamos pressionar o botão publicar e então nós temos que a nossa postagem é exibida. Agora vamos clicar aqui no botão novo post e então nós entramos no modo de edição da nova postagem. Vamos dar o nome para essa postagem de editando imagem, abrimos e fechamos parênteses e aqui vamos escrever estudo 2. Feito isso, vamos clicar aqui no editor de artigos. Agora vamos adicionar mídia, vamos selecionar a mídia amarela, aqui em detalhes do anexo vamos rolar a página, vamos em configurações de exibição do anexo, vamos dizer que o alinhamento deve ser à esquerda e o tamanho a ser exibido deve ser em miniatura. Nós também vamos alterar os metadados dessa imagem. Então, aqui no campo título, que no caso é a descrição que aparece quando nós posicionamos o mouse em cima da imagem, nós vamos utilizar o título de título da imagem amarela. Esse texto que nós estamos utilizando aqui é para que nós possamos distinguir qual é o campo que é o título, qual é o campo que é a legenda, o texto alternativo e a descrição. Isso porque agora nós vamos exibir os metadados e então, para que nós consigamos ver quais são as informações que estão aparecendo e como essas informações aparecem, nós sempre vamos colocar nos nossos textos qual é o campo que nós estamos colocando determinada informação. Então aqui em legenda vamos colocar legenda da imagem amarela. Em texto alternativo vamos colocar texto alternativo da imagem amarela. E em descrição, descrição da imagem amarela. Vamos rolar na nossa página, nós definimos os 4 metadados da nossa imagem. No caso nós colocamos o metadado título, legenda, texto alternativo e descrição. Feito isso, vamos clicar aqui no botão inserir no post e agora nós temos que a nossa imagem foi adicionada aqui na nossa postagem e como nós podemos ver, o campo legenda é o que aparece abaixo da nossa imagem. Como nós podemos
ver aqui. Agora vamos clicar aqui no botão publicar e aqui nós temos a nossa imagem publicada. Vamos parar o mouse sobre a imagem e nós temos que nenhuma descrição está sendo exibida. E isso se deve ao tipo de exibição que nós estamos trabalhando aqui nessa postagem. Vamos clicar na opção editar postagem. Aqui na nossa imagem nós vamos adicionar um texto lore Y para que nós possamos obter o melhor resultado do nosso estudo. Agora vamos apertar em atualizar e então pressionamos o botão visualizar alterações. Agora nós temos que a nossa imagem é exibida no lado esquerdo do nosso texto. Feito isso, vamos fechar a visualização do nosso blog e vamos voltar aqui para a edição da nossa postagem. Vamos clicar aqui em todos os posts e então nós temos editando imagem estudo 1 e agora nós temos editando imagem estudo 2. A nossa segunda postagem ela está marcada como exibição de uma imagem. Vamos marcar o tipo de postagem do nosso estudo 2 como uma imagem também. Então vamos clicar em editar. Agora, aqui no painel formato, vamos selecionar o formato imagem. Feito isso, pressionamos o botão atualizar e agora pressionamos o botão visualizar alterações. E nós não tivemos nenhuma alteração significante na exibição da imagem. Porém, agora nós temos que tanto o nosso estudo 2 como também o nosso estudo 1, eles possuem a mesma estrutura. Como nós podemos ver aqui, nós temos que as duas postagens são do formato imagem. Inclusive, se nós clicamos esse ícone à esquerda, nós temos que é filtrado todas as postagens que são imagens e que estão publicadas. Agora, nós vamos na origem da imagem amarela e nós vamos alterar os metadados da mesma e então iremos ver o que aconteceu. Então vamos aqui em mídia, biblioteca. Agora aqui na nossa imagem amarela, vamos clicar em editar e como nós podemos ver, o título da nossa imagem foi alterado. E por qual razão o título da nossa imagem foi alterada se nós não fizemos alteração na origem? Isso acontece porque o WordPress entende que essa aqui é a origem da nossa mídia, porém, se nós vamos numa postagem, por exemplo, vamos aqui em posts, vamos aqui na segunda postagem, clicamos em editar, agora clicamos em adicionar mídia e nós temos que os metadados, quando alterados aqui em detalhes do anexo, eles irão refletir também na origem. Então, para alterarmos os metadados na origem de uma imagem, nós podemos alterar tanto aqui nos detalhes do anexo, como também aqui na nossa biblioteca de mídia. Porém, como nós veremos, esses são os dois únicos lugares que o WordPress edita a nossa mídia na origem. Então, vamos clicar aqui em editar novamente e agora nós vamos alterar todos os metadados dessa imagem somente para que a gente veja o que irá acontecer com as duas instâncias que já foram inseridas em duas postagens diferentes. Então, aqui vamos colocar o número 1, aqui vamos colocar o número 1, o número 1 e o número 1. Feito isso, pressionamos o botão atualizar. Agora vamos aqui em posts, todos os posts. Vamos clicar em editar e como nós podemos ver, a legenda da nossa imagem ela está sendo exibida sem o número 1 no final. E isso acontece porque nós alteramos o metadado legenda na origem, porém, essa alteração não irá refletir nas instâncias que já foram adicionadas. Porém, se nós adicionarmos uma nova instância da imagem amarela, por exemplo, vamos clicar em adicionar mídia e então vamos clicar aqui na imagem amarela. Como nós podemos ver, o número 1 está aparecendo aqui no final, como também está aparecendo aqui e também está aparecendo na descrição e no texto alternativo. Então agora vamos clicar no botão inserir no post e agora nós temos que nós inserimos mais uma instância da nossa imagem, porém aqui no final da postagem. Agora, como a gente pode ver, a nossa segunda imagem inserida aqui no nosso post, ela contém uma legenda diferente do que a imagem que nós adicionamos anteriormente. Isso acontece porque no momento em que a gente adicionou essa imagem, havia um determinado conjunto de metadados. Logo, quando nós adicionamos essa imagem aqui, havia um outro conjunto de metadados. Porém, nós temos que é possível fazer a atualização dos metadados. Para isso, vamos clicar aqui na imagem, então vamos clicar aqui no botão editar e aqui nós temos que é aberto os detalhes da imagem. Porém, nessa tela aqui é aberto os detalhes da imagem da instância adicionada. Logo, as informações que nós adicionamos nessa tela aqui não serão refletidas na origem. Porém, o nosso objetivo agora é atualizar os metadados. Para que nós façamos isso, basta nós apertarmos aqui no botão substituir. Feito isso, nós somos levados para a tela de substituir imagens. Ou seja, neste caso, nós não estamos substituindo a imagem, nós só estamos atualizando os metadados. Como nós podemos ver, agora os metadados já estão com o número 1 no final. Então apertamos o botão substituir e nós temos que agora os metadados da primeira imagem estão iguais aos metadados da segunda imagem. Quando nós clicamos aqui em editar, é aberto a tela de edição dos detalhes da imagem da instância selecionada. Até porque as alterações que nós fizemos aqui nessa tela serão refletidas somente na imagem selecionada. Logo,
nós temos que a origem não será alterada. Então, para nós comprovarmos o funcionamento, vamos adicionar aqui no final do campo legenda o número 2, vamos adicionar o número 2, e então vamos pressionar o botão atualizar. Feito isso, nós temos que a legenda da nossa imagem já foi atualizada. Então agora vamos clicar aqui nessa imagem, vamos clicar em editar, e como nós podemos ver, os metadados dessa imagem aqui não foram alterados. Inclusive, se nós apertarmos o botão substituir, nós temos que os metadados que foram trazidos são os metadados da origem, e não os metadados que nós acabamos de alterar aqui nessa instância. Então vamos pressionar o botão atualizar, e agora vamos na origem da imagem amarela, para ver se as alterações que nós fizemos aqui nos metadados dessa instância foram refletidas na origem. Então vamos em mídia, biblioteca, aqui vamos clicar em editar. E olha só, nós temos que os metadados continuam somente com o número 1 no final. Logo, as alterações que foram feitas naquela instância não refletiram na origem. Agora, vamos apagar esse número 1 para que os nossos metadados fiquem mais bonitinhos. Então vamos tirar esse número 1 aqui, vamos tirar esse número 1 e tiramos esse número 1 também. Feito isso, pressionamos o botão atualizar. Agora, vamos clicar aqui em posts, vamos em todos os posts e então vamos editar a postagem estudo 1. Clicamos em editar e aqui nós temos a imagem como ela foi adicionada no primeiro momento. Ou seja, quando nós adicionamos a imagem amarela aqui nesse post, nós temos que naquele momento não havia nenhum metadado. Então, nós temos a comprovação mais uma vez de que as instâncias não sofrem as alterações que são feitas na origem. Agora, vamos estudar uma forma avançada para nós editarmos as nossas imagens. Então, vamos clicar aqui em todos os posts e então vamos editar o estudo 2. Aqui na postagem, editando imagem estudo 2, vamos rolar a página e então vamos selecionar essa imagem aqui, ou seja, a primeira imagem que nós adicionamos à nossa postagem. Feito isso, vamos clicar aqui no botão editar e agora nós vamos estudar a tela detalhes da imagem. Inicialmente nós temos os campos legenda e também nós temos o campo texto alternativo. E em seguida, nós temos o painel mostrar configurações. Então, aqui nesse painel, nós temos a configuração da exibição da nossa imagem. Ou seja, nós temos as 4 opções de alinhamento que nós já estudamos, à esquerda, centralizada, à direita ou nenhum. Em seguida, nós podemos selecionar o tamanho da imagem e também nós podemos alterar o link para onde a nossa imagem irá apontar. Ou seja, para onde o nosso usuário será levado quando mesmo clicar sobre a imagem. O que nós vamos estudar agora são as opções avançadas para nós editarmos a nossa imagem. Nunca é demais repetir que todas as alterações que são feitas aqui em detalhes da imagem alteram somente a instância selecionada. Logo, nós temos que as informações na origem da imagem serão preservadas. Aqui em opções avançadas, o primeiro campo que nós temos é atributo title da imagem. Essa é a descrição que é exibida quando o cursor do mouse for parado sobre a mesma. Nós temos que a função desse campo aqui é a mesma do campo de metadado título. Nós temos que essa opção aqui é exibida para algumas alterações onde é necessário injetar um determinado código. Nós temos que o próximo campo é classe CSS da imagem. CSS são as folhas de estilo que definem o layout e a aparência das nossas páginas. Nós temos que o estudo das classes CSS, elas estão além do escopo do nosso curso. Aqui nós temos o campo borda da imagem. Essa aqui é uma forma para nós alterarmos a borda que é exibida na nossa imagem. Nós temos que, por padrão, as nossas imagens não possuem borda. Então, se nós quisermos adicionar uma borda, nós temos que colocar a largura em pixel, vamos colocar aqui a largura como 5, e então nós podemos escolher qual é a cor da nossa borda. Vamos clicar no botão ao lado, e como nós podemos ver, é aberta a paleta de cores aqui do Windows. Eu vou selecionar uma borda vermelha, então vamos pressionar OK, e agora vamos apertar aqui no botão atualizar. E olha só, a borda da nossa imagem agora ficou vermelha. E isso aconteceu porque nós alteramos as propriedades dessa instância aqui, e não as propriedades da origem dessa imagem. Vamos pressionar o botão atualizar e agora vamos clicar aqui no botão visualizar alterações. Feito isso, a nossa postagem é exibida e então nós podemos ver aqui a nossa imagem com sua borda vermelha de 5 pixels. Vamos fechar essa aba para nós voltarmos para a edição do nosso post e então vamos selecionar a imagem novamente, vamos clicar em editar e os próximos campos que nós temos são os campos margem da imagem. Essa aqui representa, por exemplo, a distância que o texto acima da nossa imagem deve estar da mesma. Então, se nós colocarmos a margem 5, nós temos que o texto acima da nossa imagem terá um distanciamento de 5 pixels. Para que nós façamos um exemplo que seja bem visível, vamos definir uma margem esquerda de 50. E olha só, nós temos que a nossa imagem agora possui um deslocamento da margem esquerda de 50 pixels.
E isso aconteceu porque nós definimos que a margem à esquerda é de 50 pixels. Então, vamos selecionar a nossa imagem, vamos clicar em editar e agora vamos definir a margem acima da nossa imagem. Vamos definir uma margem de 200 pixels. Feito isso, pressionamos o botão atualizar e olha só, nós temos que a nossa imagem sofreu um deslocamento de 200 pixels. Isso porque nós dissemos que a margem, a contar da sua extremidade superior até a margem do nosso documento, ou então a qualquer outro objeto que estivesse aqui acima, nós definimos que a distância deve ser de 200 pixels. Logo, nós temos que nesse caso aqui, a margem da nossa imagem, a contar do topo, se distanciou 200 pixels da margem do nosso editor. Então vamos pressionar o botão atualizar, agora pressionamos o botão visualizar alterações, e como nós podemos ver, a exibição da nossa imagem também sofreu um deslocamento de 200 pixels. Então é isso, vejo vocês na nossa próxima aula, muito obrigado e até mais, tchau!